Graça e paz, queridos irmãos, prazer em revê-los. Gostaria de ler neste momento a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 20, de 1 até 7. Aliás, de 1 até 6. Segundo Reis, capítulo 20, de 1 até 6, fala assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Pensem, meus queridos, no pastor que vai até a sua casa fazer uma visita porque você está doente. Chegando lá, vai ao seu quarto e diz: Você vai morrer. O que você pensaria desse pastor? O que você esperava era ouvir palavras confortadoras e orações pedindo cura. Mas o pastor disse que você morreria. Foi exatamente isso que o profeta Isaías foi dizer ao rei Ezequias. O rei estava com uma doença mortal, uma doença grave. Não sabemos que doença era esta, mas sabemos que uma das consequências era uma úlcera. Está lá no versículo 7. Ezequias foi um dos grandes reis de Judá, o reino do sul. Todos os reis de Israel, que era o reino do norte, andaram longe de Deus. No reino do sul, Judá, de onde Ezequias era rei, de todos os 20 reis que passaram por lá, apenas 8 são recomendados como exemplos, conforme os 2 livros de reis, que são os reis Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Ezequias e Josias. Vamos nos deter neste momento no rei Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 18, de 1 até 8, existem algumas informações a respeito deste rei, mas gostaria de destacar suas qualidades e virtudes que o tornaram um rei exemplar. Primeiro, ele fez o que era reto perante o Senhor, lá no verso 3. Segundo, destruiu os lugares pagãos de adoração, versículo 4. Terceiro, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azerá, versículo 4. Quarto lugar, fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela, a idolatria, está no verso 4. Em quinto lugar, confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época, está no versículo 5. Em sexto lugar, ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, verso 6. Em sétimo lugar e último, guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés, verso 6. Quando um homem pode reunir tantas boas qualidades espirituais, veja o que Deus faz. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e região ao seu redor. Quando essa doença
mortal atingiu Ezequias, ele estava no 14º ano de seu reinado, que durou 29 anos. Aqui, no texto lido, ele está no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo do seu reinado. E a palavra do profeta da parte de Deus, meus queridos, neste intervalo é que ele ia morrer. Ele é avisado de que a mais desejada parte da vida está às portas, se aproxima, está chegando. A morte. A morte é a parte da vida e ninguém a deseja. Nem nos preparamos para ela. Sabemos que a morte é a consequência do pecado. Sabemos que o tempo de nossos dias está determinado por Deus. Sabemos que o povo de Deus, com a morte, será levado aos rincões dos céus, onde gozará a vida eterna. No texto lido, encontramos algumas verdades sobre a morte, que gostaria de compartilhar com vocês, irmãos. Não quero criar medos, temores, apreensões, incertezas, desesperanças nos corações dos irmãos. Minha oração é para que vocês sejam edificados e Deus glorificado. A primeira verdade é que a morte é uma realidade. No verso 1, a palavra que o profeta Isaías traz para Ezequias começa assim diz: o Senhor, morrerás e não viverás. Isaías, ao fazer essa visita ao rei, tinha um recado de Deus para ele. Talvez outras visitas já tenham sido feitas pelo profeta durante a enfermidade do rei. Essa visita, sobre a qual o texto fala, tinha um propósito. Era uma visita rápida e objetiva, porque Isaías trazia um recado de Deus para o rei. Recado nada confortador e que poderia deixar o rei mais doente ainda. Como disse o profeta, o recado era de Deus. Assim diz o Senhor. E o recado de Deus dizia, primeiro, que ele deveria pôr em ordem a sua casa, isto é, escolher um sucessor. Segundo, que não ficaria bom daquela doença. Terceiro, que morreria por causa dela. Sem rodeios, Isaías traz a Ezequias a notícia da sua morte iminente e sai. A morte é uma realidade na vida de todos os seres vivos. Desde o pecado do primeiro Adão, tem sido assim. No jardim do Éden aconteceu isto com o primeiro casal. E desde então, a morte tem feito parte das nossas vidas. A morte é a consequência deste pecado. É o salário do pecado, segundo Paulo em Romanos, capítulo 6, verso 23. E todos morrem porque pecaram. Romanos 3, 23. Mas a morte, com todo o seu poder, não pôde segurar a vida e o autor da vida, Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Assim, se eu disser a qualquer pessoa que ela vai morrer, não estarei intimidando ninguém, pois a morte é uma realidade. Ela virá sobre cada um de nós um dia e em consequência do pecado. As notícias sobre a morte de muitas pessoas nos tempos atuais colocaram diante de nós um novo vilão, o coronavírus. A morte tem no seu portfólio mais um elemento para a sua ação. Há muito tempo atrás, um jornalista entrevistou um homem que tinha mais de 110 anos. Uma das perguntas feitas pelo jornalista a este ancião diz a respeito à razão ou porquê daquele homem viver por tanto tempo. A resposta desse velhinho: a morte se esqueceu de mim. Na verdade, a morte não esquece a sua tarefa e ninguém pode enganá-la. A morte não é apenas um evento real nas nossas vidas, ela é tratada em alguns textos bíblicos como se fosse uma pessoa. 1 Coríntios 15, 26, também no verso 54 a 56, 2 Timóteo 1, verso 10, Apocalipse 20, verso 14, só para citar alguns textos. A cultura religiosa apresenta a morte como um ser vestindo uma espécie de beca negra em farrapos que esconde seu rosto. Ele está segurando uma foice.
fato é que a morte é real, ela existe. E ela está batendo às portas de muitos nossos amigos, vizinhos, companheiros, parentes. E com muita tristeza, a morte é levada a algumas pessoas que poderiam viver muito mais tempo ainda, por conta desta pandemia. Temos aprendido que a morte é real, que ela invade nossas casas, nossos lares, nossas famílias, e leva alguém. Ela é real. Ela é real. Existe uma segunda verdade por trás desse texto que nós lemos sobre a morte, é que a morte ela é imparcial. Verso 2 e 3, quando Ezequias coloca diante do Senhor todas as suas qualidades, né? A gente encontra isso nesses versos 2 e 3. Ezequias foi um rei que agiu com retidão diante de Deus. Segundo suas palavras ditas a Deus em oração, conforme o verso número 2, primeiro, ele diz que serviu a Deus com fidelidade. Segundo, ele serviu a Deus com inteireza. Em terceiro lugar, ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Depois que Isaías saiu, o rei orou e derramou diante do Senhor tudo aquilo que já era sabido lá no céu. E chorou muito com o rosto voltado para a parede. Não há na atitude do rei nenhuma raiva, nenhuma revolta, nenhum ressentimento. Existe sim uma profunda tristeza com o recado que o Senhor mandou para ele através do seu profeta. Não pergunta, por que eu? Ou, com tanta gente ruim para morrer, por que eu, que sempre fiz o bem, sempre trabalhei, sempre fui honesto? Ou ainda, eu sou o rei. Na sua oração, Ezequias não tenta fazer barganha com Deus. Não é uma tentativa de tomar lado da cá. Naturalmente, o rei não queria morrer. Naturalmente, você também não quer. Naturalmente, eu não quero. Não há neste mundo pessoas que digam, eu desejo a morte. Deus não criou o homem para morrer. O fato é que a morte é imparcial. Ela não faz acepção de pessoas. Não importam para ela as caras qualidades que uma pessoa possui. Não importa o seu status, as riquezas que possui, a cor da sua pele, a sua inclinação religiosa ou política, a sua cultura, a sua raça. Não importa se é rei. E reina segundo os princípios de Deus. Um dia a morte virá. A Bíblia fala de 2 homens que não morreram. Enoque, está lá em Gênesis capítulo 5, versos 21 até 24, também Hebreus 11, verso 5, e o outro homem foi Elias, segundo Reis capítulo 2, versos 1 e 5, e também os versos 9 até 11. Jesus conta a parábola do rico e de um mendigo chamado Lázaro. Ambos morreram. Lucas 16, 19 a 31. Os homens mais poderosos que já existiram na história morreram. Os poderosos de hoje morrerão. Assim como os poderosos de amanhã também morrerão. Até Jesus morreu, embora não tenha cometido nenhum pecado. Por que a morte é imparcial? Porque Paulo fala, porque todos pecaram. Romanos 3, 23. A única pessoa que não pecou foi Jesus. Mesmo havendo promessa de ressurreição para a vida eterna, o enfrentamento da morte traz medos para nós. Quem sabe você já tenha passado por experiências assim, em que a morte bateu à sua porta e Deus, pela graça dele, e somente pela graça dele, não por suas virtudes, suas capacidades, por seus merecimentos, não, mas pela graça de Deus, ele concedeu mais um tempo de vida para você. E por que Deus faz isso, né? Talvez para mais uma vez você ouvir a voz dele, chamando você para andar com ele, chamando você para ver santidade com ele, viver conforme a palavra dele,
andar em retidão diante dele e dos homens. A você que não aceitou o Evangelho ainda, quem sabe, foi para isso. Te dê um tempo mais para que você aceite o Evangelho do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, sobre a questão da morte, é que Deus tem poder e autoridade sobre ela. Versos 5 e 6, a notícia o recado que Isaías trouxe pela segunda vez da parte de Deus ao rei Ezequias foi: eu te curarei e acrescentarei aos teus dias 15 anos. É porque Deus tem autoridade sobre a morte. Ele pode impedir a morte de agir. Diante da realidade, da proximidade da morte por conta da grave doença, nada mais confortaria o rei senão a oração. O texto diz que o rei virou para a parede e orou ao Senhor. Nessa oração ele apresenta a Deus o seu currículo, o seu atestado de bons antecedentes, o seu nada consta. Nesta oração, ele não faz campanha política mostrando todos os seus feitos a favor do povo de Deus. O que Ezequias mostra nessa breve oração é como foi o seu relacionamento com Deus durante os 14 anos iniciais de seu reinado, que estavam prestes a encerrar. Há nessa oração apenas um pedido: lembra-te, Senhor, peço-te. Como a oração é importante para aqueles momentos em que não se vê mais perspectiva de mudanças. No capítulo 18, de 3 até 6, nós encontramos várias qualidades espirituais deste rei. Vejam como foi franca e sincera a sua oração diante da expectativa da morte. Essa oração importunou a Deus. O Senhor faz Isaías retornar ao quarto do rei com alguns recados. Primeiro recado: o rei será curado. Glória a Deus, né? Segundo recado: o rei irá ao templo no terceiro dia. Terceiro: o rei teria mais 15 anos de vida. Quarto recado: o livramento do rei da Assíria. E o quinto e último recado: a defesa divina da cidade de Jerusalém. E por que Deus faria tudo isso ao rei, meus queridos? Por quê? Primeiro, porque Deus ouviu a oração dele. Em segundo lugar, porque Deus viu suas lágrimas. Como precisamos, muitas vezes, orar e chorar. As lágrimas temperam nossas orações, dão um sabor especial a elas, como se fosse uma comida num prato. Como é gostosa aquela comida que está bem temperada. As lágrimas temperam nossas orações. Nós passamos uma vida inteira de oração, muitas vezes sem chorar. Cena de homem no cinema, a imagem apresenta o homem no cinema, parece o rosto dele, o brilho que as imagens fazem no rosto do homem, atrás das poltronas com algumas pessoas, mas a câmera mira o rosto daquele homem. O homem senta ali, feliz, sorridente. À medida que as imagens passam, o semblante vai decaindo, a tristeza no semblante dele, até que ele começa a chorar. Uma voz no fundo diz assim: seja homem, chore. Foi por causa de oração acompanhada de lágrimas que levou Deus a fazer promessas ao rei. Sobretudo, suspender por 15 anos a ação da morte sobre a vida desse homem, pois Deus tem poder e autoridade sobre a morte. O fato é que o rei morreu anos depois, porque era pecador e suas virtudes não puderam livrá-lo da morte física. Mas da morte eterna, completo afastamento de Deus, o sofrimento eterno no inferno, somente Deus, em Jesus, pode livrar o homem. É somente em Jesus que após a morte física haveremos de viver não mais 15 anos, mas uma eternidade no céu. Talvez você já tenha orado e chorado por causa disso, por conta de alguma doença grave ou enfermidade grave, enfermidade fatal ou não. Eu vou dizer algo importante para você. Embora você venha morrer um dia, como eu também morrerei,
em Jesus você terá a vida eterna. João 11:25, Jesus fala assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo pergunta em 1 Coríntios 15, verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E no verso 57, ele exclama: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o tempo da nossa vida, nesta vida, porque nossa esperança não se limita a esta vida. Nossos olhos estão voltados por o além desta vida. Nossa vida não é refém desta vida, que um dia nós partiremos, mas nós contemplamos já nesta vida, pela graça de Deus, as moradas celestiais, meus queridos, as moradas dos céus, para onde nós iremos um dia, conforme Jesus prometeu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, estamos aqui nesta vida esperando que um dia a morte venha nos arrebatar e iremos então viver nos céus, lugar onde habita o Senhor dos Senhores, lugar onde está o trono de Deus. É para lá que nós iremos um dia, no nome de Jesus. Para concluir, meus queridos, nenhum de nós deseja enfrentar a morte, mas enfrentaremos um dia. Ela é real. Tudo que tem aquilo que chamamos de vida, um dia morrerá. Aqueles que dirigem alta velocidade, que alimentam seus vícios, que andam nos caminhos do crime, não consideram a realidade da morte até que ela chegue. Mesmo nós, povo de Deus, devemos considerar a realidade da morte e nos prepararmos para ela através de uma vida de santidade, de fidelidade e de confiança a Deus. A morte é imparcial, não faz acepção de pessoas. Ela um dia virá sobre todo aquele que tem um sopro de vida. Não importa o tamanho da sua conta bancária, a raça, a religião, se alguém tiver religião, as virtudes e qualidades de alguém. Para a morte, nada isso importa. No momento determinado por Deus, ela virá e cumprirá a sua missão. Mas o nosso Deus tem toda a autoridade e poder sobre a morte. Só Ele pode dizer não para ela e ela obedece. Só Ele pode dizer à morte para devolver aqueles que ela tragou. Jesus, que é Deus, ressuscitou, por exemplo, o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, 14 e 15, e também Lázaro, João 11, 43 e 44, que vocês conhecem essa história, e existem outros exemplos na palavra de Deus, me reserva esses dois exemplos. Certamente, a morte é a parte mais indesejada da vida, e Deus não se agrada disso. Ezequiel 18, 32 diz: porque não me agrado da morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Somente Deus pode impedir a ação da morte eterna. Mas para isso, é necessário que Jesus salve, pela sua graça, o miserável pecador. Só quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Que nesses dias de lutas contra esse inimigo que está aí nas paradas, que Deus o abençoe com a bênção graciosa da vida e seja sempre agradecido a Deus por mais um dia em que você desperta pela manhã. Que nosso Deus lhe dê coragem, mais fé, mais esperança, mais fidelidade, graça sobre graça, de tal forma que seu olhar esteja para além desta vida, contemplando tudo aquilo que o aguarda no céu, para onde um dia você irá, para onde eu irei, com toda certeza. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.